Primeiro vereador Antônio Carlos Pereira. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, eu gostaria de dirigir-me aos moradores aqui dos condomínios, dos residenciais São Jorge, Morada dos Pássaros e Parque das Nações, e dizer que foi aprovado por unanimidade, há poucos instantes, a nossa proposta de uma audiência pública para dar a todos os representantes, moradores, a oportunidade de debater e discutir os graves problemas que os moradores têm enfrentado ultimamente nesses três residenciais, no São Jorge e também na região sul, no Parque das Nações e Morada dos Pássaros. Então, a Câmara, através aqui da mesa, nós tivemos uma facilidade, que são muitas audiências públicas já programadas, e essa audiência pública, ela vai ocupar uma data vaga, que acabamos entrando aqui em acordo, no próximo dia 27 de março, uma quinta-feira, às 17 horas, e nós esperamos que com o convite por parte da mesa, do presidente e dos demais integrantes, estejam aqui para ouvir todos os moradores que hoje enfrentam uma indiferença muito grande, por parte principalmente da Caixa Econômica Federal, ouvir as lamentações, as sugestões, as palavras das pessoas que adquiriram os apartamentos e hoje têm toda essa dificuldade de relacionamento com a Caixa Econômica Federal, com a imobiliária que chama Picussa, que é uma empresa que cuida do dinheiro que eles recolhem mensalmente para a taxa de condomínio e que vem gerando muitos problemas e reclamações. Então, fica já confirmado essa audiência pública. Agradeço aqui à mesa e aos demais colegas. A Câmara votou por unanimidade e nós esperamos que no dia 27, às 17 horas, a gente possa, então, discutir e tentar amenizar e encontrar soluções para os problemas que todos os moradores vêm enfrentando, chegando ao ponto de, recentemente, lá no Parque das Nações, eles terem feito, além de reuniões com grande presença de moradores, manifestações, fechamento de vias, enfim, para tentar sensibilizar. Então, a Câmara é a Casa do Povo, é o Poder Legislativo. Todos aqui fomos eleitos pela população de Poços de Caldas, e como eu disse durante o debate da aprovação do requerimento da audiência pública, tinha certeza que os colegas aprovariam por unanimidade, e nós não podemos, jamais, em tempo algum, virar as costas e ser indiferentes aos problemas que todos têm enfrentado. Solução, nós não podemos prometer, de forma alguma, porque não está nas nossas mãos, mas nós temos as nossas armas, nós temos o plenário, nós temos uma maneira de tentar ajudar e fazer com que a Caixa Econômica Federal possa, então, dar a devida atenção, não deixar simplesmente os moradores nessa situação de indiferença e de abandono. Mas eu queria também lamentar aqui, senhor presidente, nobres colegas, ontem várias pessoas ficaram revoltadas, indignadas, porque tiveram consultas e agendamentos para o setor de saúde e lá chegando bateram com a cara na porta. Simplesmente lamentável, pessoas idosas que chegaram a passar mal lá na unidade da Rua Amazonas, chegando no local se depararam com a placa informando que o agendamento estava reagendado para dia tal, porque ontem era quarta-feira de cinzas. Todo mundo sabe que nesse dia o poder público, a prefeitura, começa a trabalhar depois do meio-dia. Então, como é que marca uma consulta para 7h30 da manhã, para 9h30 da manhã, para o período da manhã, e as pessoas, infelizmente, foram lá e tiveram essa grande decepção de não ter o atendimento, pessoas que saíram de casa, teve, infelizmente, também pessoas que vieram de outras cidades, que realizam tratamentos aqui no município e deram com a cara na porta. Eu
lamento profundamente, né? Eu não sei o que está havendo aí em alguns setores da prefeitura, unidades de saúde que não tem telefone. Lá na sua região, vereador Joaquim Sebastião Alves, as pessoas estão perguntando, como é que eu faço para falar no PSF lá do Parque Pinheiros? Não tem telefone. Os moradores não sabem o número do telefone, senhor presidente. Em muitos locais, o telefone de um setor tão importante como a Secretaria de Saúde não funciona. Então, eu acho isso lamentável. Assim como também a gente fica assustado, preocupado de ver que nem bem terminou o carnaval e os ladrões já estão por aí, agindo agora no Jardim Country Club, uma lotérica, também uma sorveteria, pessoas que trabalham, né, com honestidade, pagando seus impostos. A lotérica está lá para servir a população e os ladrões também tentando invadir, tentando assaltar. É simplesmente lamentável o que nós estamos vendo aí. E, conforme eu sempre digo aqui, eu não sou entendido em segurança pública, eu sou entendido em ouvir as reclamações das pessoas, as reclamações do nosso povo que está pedindo, conforme outros colegas pedem aqui, vereador Paulo Eustáquio, vereador Tiago Cavelan, já falou várias vezes, pastor Valdir, enfim, todos nós aqui, mais polícia nos bairros, nas nossas ruas, para dar segurança para a nossa gente. E para terminar, vereador Rogério, mais uma vez lamentamos o funcionamento da famosa fábrica de resíduos de produtos de couro no Jardim Kennedy. Me parece que não há alvará, e essa empresa continua trabalhando, senhor presidente, poluindo. Outro dia caiu uma chaminé e os funcionários lá ficam zombando dos moradores do Jardim Kennedy e nada de providências. Eu não consigo entender como é que essa empresa tem tanta força, tanto poder para continuar trabalhando sem o referido alvará. É algo realmente inexplicável. Muito obrigado. Obrigado, vereador Antônio Carlos. Vereador Tiago Cavelan. Hoje você foi preciso no tempo. Parabéns. Parabéns. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, demais presentes, vereador Antônio Carlos, que me antecedeu, minha fala, infelizmente, mais uma vez, vem de encontro a este anseio que a cada dia que passa se torna mais forte, mais presente no nosso cotidiano, que é segurança. Segurança hoje no nosso município é prioridade zero. Isso já deveria estar sendo tratado de outra forma. Que me perdoe o nosso governador Antônio Anastasia, uma pessoa admirada e respeitada por todos dessa casa, independente da cor partidária, mas que, infelizmente, nós estamos sendo obrigados a conviver com números aí que nos assustam. Esse assunto chega a ser repetitivo aqui dessa tribuna, porque eu não perco a oportunidade de insistir e martelar nesse tema, até porque, antes de ser vereador, sou cidadão. E temo a minha vida, temo aos meus bens como cidadão, não como vereador. Como vereador, apenas uso o acesso, a oportunidade, até porque não a autoridade, para manifestar esse descontentamento que não é meu, que é de todos, que é da cidade. Infelizmente, não sei até quando isso vai durar, mas assumo um compromisso, que enquanto durar, vocês vão me ouvir aqui batalhando em cima disso. O cidadão pós-caldense não pode jamais se acostumar com situações que antes eram anuais, uma vez, 2 vezes por ano, e hoje é uma vez, 2 vezes por semana. Não vamos nos acostumar com isso. Ultrapassamos passos que sempre foi o patinho feio com relação à segurança no estado de Minas Gerais. Hoje Poços é a nova Passos, infelizmente. Um município temido, um município onde o turista que vinha para cá e antes passeava pelas ruas com tranquilidade, hoje caminha apreensivo. Mudando de assunto para falar de coisa boa, gostaria de parabenizar aqui a Escola Unidos da Baixada, gostaria de parabenizar aqui a Escola Sacipô pelas vitórias que tiveram no desfile.
eu não sou especialista, carnaval não é muito a minha praia, mas respeito e acho que merece ser valorizado e parabenizado o trabalho de todas as duas agremiações que acompanham um pouco de longe, sei tanto que é difícil fazer aquele espetáculo tão bonito que agrada não só aos poços-caldenses, mas a todos os turistas. Queria aproveitar também, vereador Rogério, vereador Flávio, líder do prefeito, para parabenizar a Secretaria de Turismo e, na figura aí do secretário Rômulo, agradecer, enquanto vereador e mais uma vez enquanto cidadão. Eu acredito que, assim como no ano passado, esse ano acertaram aí o caminho, a cara do nosso carnaval. E Poços de Caldas está cada vez mais se caracterizando, esse carnaval das marchinhas, da cultura, das boas bandas ali, o rasgaceiro, o frevo na Fubica, o samba do vô, o circo que voltou para as nossas praças. Então, eu acredito ser aí um dos mais agressivos críticos aqui à atual gestão, mas também tenho a maior humildade e a maior consciência do mundo de, quando acerta, ter a mesma facilidade, a mesma vontade em vir aqui parabenizar. Então, vereador Flávio, o senhor, como líder do prefeito, gostaria que encaminhasse ao senhor secretário os parabéns. Acho que carnaval, mais uma vez, foi um carnaval tranquilo, sem transtornos, sem badernas, sem grandes movimentações nos nossos hospitais, por parte da nossa Polícia Militar. Isso é bom. Nossa cidade precisa disso. Mesmo que muitas vezes o jovem se ache prejudicado e tenha que ainda se deslocar até Muzambinho, ou tenha que ainda se deslocar até Caconde, mas nós precisamos firmar a nossa característica. O Carnaval de Poços tem essa cara. E é em cima disso que nós vamos trabalhar, nós vamos melhorar, vamos estimular o curso, mais uma vez, para que ele continue crescendo. É uma iniciativa interessante. Às vezes deu certo, às vezes não deu certo, vamos tentar mais uma vez. Para não falar que não teve uma falha, no meu ponto de vista, acredito que a inversão do trajeto das escolas na avenida não tenha dado certo. Mas entendo que a intenção do secretário ou do coronel Lima, me parece que a ideia partiu dele, vereador Paulo Eustáquio, secretário de Segurança Pública, tenha sido das melhores. Eu me lembro, vereador Rogério, quando era administrador da Regional Sul, e todo ano nós tínhamos ali o desfile em comemoração ao aniversário do bairro. Teve um ano que eu quis inovar e fiz à noite. Falei, que bonito que vai ser o desfile à noite. Não deu certo, não ficou ruim, não ficou bom. No tanto eu tive que fazer de dia de novo. Tentei, não funcionou. Na próxima oportunidade, corrigi o erro. Eu espero que realmente seja essa também o pensamento do coronel Lima e do professor Romo. Mas, no mais, acho que um balanço geral, as nossas festividades carnavalescas foram muito positivas para a nossa cidade e os elogios superaram em muito as críticas. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Tchau, Cavenay. Vereador José Maria Siqueira Vieira. Senhor presidente, meus nobres companheiros e companheiras, público presente e internet que está nos vendo. Olha, hoje eu não podia deixar de parabenizar a comissão organizadora do Carnaval, a Prefeitura Municipal, porque eu convidei várias pessoas, eu não pude participar do Carnaval, embora é uma coisa que eu gosto muito, mas eu andei por aí dando umas olhadas, e o que mais me alegrou foi ouvir de vários turistas o que já conheciam aqui há anos atrás e chegaram para mim e falaram, olha, voltou os bons tempos. E outra coisa também que nos deixa um pouco triste foi de alguns turistas que foram até ao Cristo e lá não tinham como, hoje foi assunto de banheiro, né? Não tinham como fazer seu xixi, tiveram que fazer xixi no pé do Cristo. Então, acho que precisa ser providenciado, porque há tempo o seu Jabá também não aumenta do reservatório de água lá, e está feio isso, né? Outra coisa, quanto à segurança, que já debatemos bastante, que falamos, alertar quem faz as caminhadas ali por volta do Corso, do McDonald's por ali, fizeram as ocas debaixo de umas trepadeiras maravilhosas, que é para tapar as colunas, e um amigo meu ontem, eu fui na floricultura dele, ele falou, doutor, pelo amor de Deus,
pede lá na Câmara, se quiser alguma coisa, eu vou ensinar o pessoal lá como podar aquilo. Porque eu fui passando com a minha esposa, de repente fui surpreendido por um cara que pulou na minha frente, queria dinheiro de qualquer forma. A minha mulher saiu correndo, eu tinha uns trocados, dei para o rapaz. Agora, um amigo meu foi tirar o dinheiro para dar lá R$5 uma coisa, tomaram os R$100 que tinha junto aquele. Então, é um lugar que vocês vão pedir providências ali na João Pinheiro. Agora, o resto, dá parabéns a todos, e não posso deixar de parabenizar em lugar destacados o nosso bloco da limpeza aqui, vendo o que está acontecendo no Rio, é motivo de orgulho para nós e também para a administração, né? Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Vereador Rogério Macedo Carrillo. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Regina, senhoras e senhores presentes, aqueles que nos acompanham pela internet. Eu também vim aqui para fazer uma fala, mas tenho que pegar aqui a carona na fala do vereador Tiago, porque eu também tenho usado a tribuna aqui para falar a respeito da questão da segurança pública. Eu acho que até nós tínhamos que pensar uma maneira de exercer a força, a pressão que o Legislativo de Poços de Caldas poderia fazer nesse sentido. Volto a falar, acho interessante essa questão da aplicação da lei seca, mas enquanto nós estamos aí destinando vários oficiais, tudo para fiscalizar as pessoas de bem, nós estamos deixando aí talvez áreas da cidade aí descobertas e aí, tudo aí que foi elencado pelo vereador Antônio Carlos, pelo vereador Tiago, por aqui que nós vemos no jornal, parece que ficou liberado o negócio, está meio fácil, né? Se assalta com um pedaço de pau, fingindo que é revólver, de qualquer jeito, a coisa está... Precisamos tomar realmente uma atitude de cidadania e dizer que nós, a maioria, é o povo de bem. Esse tem que ter direito de poder sair de casa, ir e vir. Não poderia deixar aqui também de seguir aí os elogios que foram feitos à Secretaria de Turismo pela organização do Carnaval, pela determinação do prefeito de fazer o resgate de um Carnaval saudável. Pode até ser que as pessoas, quando eu encontrei com as pessoas na rua que estavam lá, porque gostariam de estar lá, mas todos elogiaram. Vereador Flávio, todos. Passando aqui atrás do Palace, extremamente lotado todos os dias, indo na Praça dos Macacos, a mesma coisa, você vendo aqui o rasgaceiro, o circo, enfim, todos que você encontrou, só elogios ao Carnaval, né? Então, a gente tem que parabenizar e talvez resgatar, e lugares onde estavam aí, hoje eu vi na hora do nosso intervalo, lugares aí que eram tão ovacionados, né? Parece que foi também palco de bandidagem, aqui na vizinha cidade de Muzambinho, alguém estava dizendo que quem optou por ir para lá teve que recuar porque a coisa estava passando dos limites. Não poderia deixar de falar também a respeito de uma expressão de carnaval que foi o 27º Encontro com Jesus, que foi também, seguindo a linha desse sucesso que foi o Carnaval de Poços de Caldas. Mais uma vez nós ficamos muito felizes com os resultados do nosso encontro, a participação popular, a riqueza dos momentos. Então a gente fica muito feliz e quero agradecer aos vereadores que em algum momento puderam passar por lá e a gente fica contente dessa participação. Então, também gostaria de parabenizar toda a Renovação Carismática Católica por essa determinação. Eu estou sem ver o tempo aqui, mas acho que vai dar tempo de... 3 minutos e meio. Quero seguir aqui a disciplina dos meus antecessores aqui. Mas, hoje... Nós tivemos uma notícia, até o prefeito chamou uma coletiva de imprensa para falar de uma grande conquista de novo para Poços de Caldas. E eu vou ler aqui para não perder, né, a questão. Então diz assim: Poços de Caldas recebe 11 médicos do Programa Federal Mais Médicos. A partir desta semana, unidades de saúde da família de Poços de Caldas passam a contar com 11 médicos a mais, através da parceria da Prefeitura Municipal com o Ministério da Saúde, dentro do Programa de Valorização da Atenção Básica, a PROVAB, um dos itens do Programa Mais Médicos. O PROVAB é uma iniciativa do Governo Federal
que leva médicos, enfermeiros e dentistas para o interior do país, periferia das grandes cidades e outros municípios que fizeram adesão ao programa, como é o caso de Poços de Caldas. Em 2012 e 2013, o programa contou com 3.800 médicos que atuam em 1.300 municípios. Em 2013, Poços recebeu 2 médicos do Provab. Em 2014, está recebendo 11 médicos. Depois de um ano, os médicos bem avaliados ganham bônus de 10% nas provas de residência médica nas várias especialidades. No caso do Provab, todos os médicos devem ser obrigatoriamente formados em universidades brasileiras e todos devem trabalhar na unidade de saúde da família. O programa Mais Médicos prevê a inclusão de médicos estrangeiros para trabalhar nas unidades básicas de saúde de áreas remotas e periferias do Brasil, locais em que os médicos brasileiros não querem trabalhar. Em Poços de Caldas, são 4 médicos formados em Alfenas, 2 médicos formados em Pouso Alegre, 2 formados na Universidade Federal de Minas Gerais, os outros 3 são formados na Federal de Londrina, Federal do Triângulo Mineiro e no Centro Universitário de Belo Horizonte. Eles vão receber uma bolsa do governo federal de R$10.000, o que vai representar um repasse mensal para o município do equivalente a R$110 mil e mais de R$1.300.000 ao ano. A jornada desses médicos é de 32 horas semanais, pois um dia da semana eles devem dedicar-se aos estudos, pois todos vão ter a oportunidade de fazer especialização em saúde da família através da educação à distância e encontros presenciais. Além dos médicos, o município vai receber 5 enfermeiras do Provab para atuarem no programa de saúde escolar, que faz parte da estratégia de saúde da família, com bolsa em torno de R$3.000 paga pelo Ministério da Saúde. Atualmente, e aqui é o que realmente nós temos que louvar toda essa iniciativa da Secretaria de Saúde e do nosso prefeito. Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde conta com 23 médicos da família. Em março, serão contratados mais 4 médicos, que somado aos 11 médicos que vêm do Provab, vamos totalizar 38 médicos na unidade de saúde da família. Esta é uma grande conquista para a saúde pública do município, pois a atenção integral só pode ser garantida se a rede básica estiver estruturada para atender e resolver a maioria dos problemas de saúde da família cadastradas no PSF. Então, quero aqui deixar os meus parabéns aqui, os cumprimentos de determinação aí à doutora Aparecida e principalmente ao prefeito, que é insistente nesse trabalho de tentar e fazer com que a saúde de Poços de Caldas fosse melhor. Então, nós vamos ter aí todos os nossos PSF, os 27, com médicos trabalhando 8 horas por dia, e nós vamos começar a colher os frutos disso dentro de pouco tempo. Então, parabéns ao prefeito, parabéns à Secretaria de Saúde, parabéns a Poços de Caldas, que dá um passo muito grande no sentido de resolver problemas sérios que nós temos na saúde da família. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Regina Maria Sioff Batagini. Senhor presidente, caros colegas, quem nos assiste pela internet, primeiramente eu gostaria de fazer aqui um apelo, aqui na tribuna, um apelo ao Estado. Os senhores sabem a dificuldade em relação aos pacientes com insuficiência renal crônica, pacientes que estão aguardando há vários meses, inclusive, para fazer hemodiálise. Tem pacientes que estão internados há vários dias, mais de 50 dias, vereador Zé Maria, para fazer hemodiálise. Aí ou tem que se deslocar para Alfenas, e às vezes não tem a condição física para se deslocar para Alfenas. Às vezes o rigor da lei, as burocracias, elas prejudicam tanto, né? Prejudicam tanto. Agora, a Santa Casa, como ela estava subdimensionada para atendimento da hemodiálise, dos pacientes com hemodiálise, hoje a Santa Casa tem mais 5 pontos
vereador Rogério Andrade, que é médico, 5 pontos. Compraram 8 máquinas novas para dar atendimento a essa demanda. Com isso, podemos atender até 30 pacientes a mais. 30 pacientes. Então, a reforma foi feita, compraram as máquinas. A secretaria, a vigilância sanitária, tanto aqui de Poços, quanto de Pouso Alegre, como é alta complexidade ambulatorial, tem que ter a vigilância de Pouso Alegre. Vieram aqui, já fizeram a vistoria, e hoje nós temos toda essa condição. Mas se pediu, vereador Sansão, que aguardasse, que encaminhasse uma planta para o Estado, para que pudesse dar início a esses pacientes que estão esperando. Aí eu fico perguntando, né? Fico perguntando, até onde que o rigor, a burocracia, já que a vigilância foi, já autorizou, está tudo certinho, está dentro das normas, dentro do protocolo, por que não atender esses pacientes que provavelmente estão correndo, né, contra a morte? A verdade é essa, a insuficiência renal é correr contra a morte. Então, que fica meu apelo, aqui dessa tribuna, para que o Estado não burocratize isso, né? Se a vigilância, tanto aqui de Poços quanto de Pouso Alegre, já identificou que está tudo correto, está dentro das normas, está dentro das medidas, das normas protocolares, por que não autorizar que a Santa Casa atenda os pacientes? Tem uma paciente que está há 50 dias no Santa Lúcia, o Rogério sabe, uma senhora de 81 anos, internada somente para fazer hemodiálise, porque a Santa Casa não tem vaga e ela não tem condição de se deslocar para Alfenas. Então, fica aqui essa solicitação, até mesmo a interveniência aí da Secretaria de Saúde, pedir aqui ao prefeito, vereador Flávio, seu líder, para intervir junto a isso, no sentido de agilizar. A planta já está sendo encaminhada, que foi exigido depois, essa planta lá em Belo Horizonte, mas a gente pede que agilize para que os pacientes não sofram mais aguardando uma sessão de hemodiálise. Segundo lugar, eu queria agradecer aqui aqueles colegas que ficaram comigo até o fim. Eu acho que a gente vive realmente uma democracia, nós temos que fazer os debates de ideia, temos que aceitar. Às vezes a gente não consegue aceitar muito no coração, mas nós temos que aceitar, né? Saber perder, né? Mas quem perdeu também não foi só eu, não. Tenho certeza disso. No futuro, o futuro dirá. Agora, dizer ao vereador Jonei que não é desmérito nenhum, Jonei, você ter assinado e nós temos debatido as ideias aqui e você ter mudado de ideia. Não é desmérito nenhum, né? Você assinou, nós debatemos aqui. O que eu falei talvez tenha te convencido, o que você foi procurar saber depois também. Então, eu acho que isso não é problema nenhum. Várias vezes nessa casa, viu, vereador Jonei, nós tivemos, às vezes, vereadores que assinaram e depois mudaram de ideia aqui no plenário. Eu acho completamente normal, isso não desmerece nada. A posição sua, de jeito nenhum. Eu acho que é por aí mesmo. Muitas vezes a gente muda de ideia na vida mesmo, faz parte, né? Então, fica tranquilo, eu acho que você votou com a tua consciência. Aqueles que votaram, todos, inclusive, que votaram com a sua consciência, mas fica uma tristeza muito grande, porque eu gostaria muito de encaminhar como anteprojeto e que o prefeito transformasse num projeto de lei, mas eu não vou fazer isso, não vou fazer porque ele não vai transformar mesmo, né? Não vai transformar mesmo, porque não é importante, porque a Santa Casa já está fazendo. A única coisa que eu queria era deixar isso legalizado, deixar isso aí para que o tempo, qualquer pessoa que entre na Santa Casa, diretoria, enfim, que possa estar seguindo essa normativa. Isso pode acontecer? Pode não acontecer. Mas, já que nós não podemos fazer, vereador Antônio Carlos, já que nós não podemos fazer, eu espero que a Secretaria de Saúde faça. Eu espero que a Secretaria de Saúde cuide melhor dos nossos idosos. Eu espero que a Secretaria de Saúde cuide melhor dos dependentes. Eu espero que a Secretaria de Saúde faça projetos e cumpra, porque também que eu não encaminho a oximetria? Vocês ouviram a posição da secretária, no parecer dela, ela é totalmente contrária. Então, eu acho que nós não podemos fazer, estamos invadindo a competência do Executivo, mas a gente espera que a Secretaria faça,
que a Secretaria ponha para frente o Centro de Atendimento aos Idosos, que os idosos não ficam na vala comum, que a Secretaria corra atrás de leitos hospitalares. Isso eu espero que a Secretaria faça, já que nós não podemos fazer. Espero que o Estado faça também, que repasse aquilo que é necessário para o município. Nós ficamos assustados, 1%, assustador. Então, já que nós não podemos fazer, que nós estamos engessados para fazer, que eles façam, que façam o seu papel e façam bem feito, porque tem pessoas sofrendo, tem idosos sofrendo, e eu sei que estão sofrendo porque estão em vala comum de atendimento. E a secretária não concorda com o centro. Por quê? Porque ela acha que tem que ser descentralizado. Posição dela. Mas quem está lá no PSF não tem a competência para atender, muitas vezes, casos específicos dos idosos. E os idosos ficam aí rodando, e acabam internados na Santa Casa ou no Hospital Santa Lúcia. Então, que façam, já que nós não podemos fazer. Que façam. Obrigado, vereadora Regina Cioff. Vereador Luiz Carlos Pene Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, para iniciar minha fala, primeiramente eu gostaria de falar até para a Regina. Esse processado é defender, não sou advogado de ninguém nesta casa, mas defender a assessoria jurídica dessa casa. Porque o parecer da comissão jurídica foi favorável, teria que aprovar uma emenda. E nós, da Comissão de Justiça, decidimos fazer um anteprojeto de lei. Então, a assessoria fez a parte dela e nós fizemos a nossa de fazer da maneira que nós fizemos. O parecer deles, quer deixar bem claro, que consta nos anais dessa casa, que a assessoria fez a parte dela e deu um parecer favorável, teria que ter uma emenda. Desde setembro que esse parecer está no processado. Eu acho que a companheira, se quiser, podia ter dado uma olhada nesse parecer que está lá, favorável. Entendeu? Está lá, porque eu ia ser votado nessa casa, desde setembro que está aqui. Então, só para defender, só para falar a respeito da assessoria jurídica dessa casa. Senhor presidente, senhores vereadores, vou ser chato novamente. Desde o primeiro mandato meu como vereador, eu sempre preocupei, não tinha violência que tinha em Poços de Caldas, igual está tendo agora, os pórticos. Desde a época do primeiro mandato, foi com o Sebastião Navarro Vieira pedindo um pórtico. Aí foi levando, depois se não falha a memória, o prefeito, que foi o Geraldo Tadeu, fez um pórtico elefante branco. Lá no ponto da cascata, gastou uns 600 e tantos mil na época, e a estranheza desse vereador, o anteprojeto era meu, e o presidente dessa casa convidou todo mundo para participar e não me convidou. Mas graças a Deus eu não fui, porque aquele elefante branco eu não fiz parte. Então agora, nós vimos recentemente que o DENIT esteve aqui conversando com o prefeito, fizeram uma parceria muito importante para Poços de Caldas, e gostaria de ver agora que essa parceria que foi feita, que o prefeito pudesse interceder junto ao DENIT, para a gente colocar esses pórticos de segurança. Não precisa fazer faraônico, não. É só se o DENIT tiver um trailer para a gente colocar perto da Danone, na saída da Zona Oeste e a Zona Sul. Que aí inibe um pouco essa violência que está acontecendo em Poços de Caldas, que está cada dia aumentando mais. Se essas pessoas chegassem aqui e vissem, igual tem muitas outras cidades que tem os pórticos, diminuiu até 80% a criminalidade, os roubos, droga, tudo. Então, eu estou pedindo encarecidamente, viu, senhor presidente dessa casa, gostaria que o senhor visse, junto à administração, se fazer um convênio com o DENIT. E outra coisa também, eu acho que o vereador Joaquim, o vereador João Ney, e esse vereador, nós tivemos preocupado com as entradas de Poços de Caldas, com os nossos trevos, Poços de Caldas, não existe trevo. Fomos no DENIT, tentamos diversas vezes, com eles, marcar uma reunião entre o prefeito, e estranheza de nós vereadores aqui, eles tiveram em Poços, fizeram uma reunião com os vereadores, desculpa, o vereador não, com os prefeitos, esqueceram dos vereadores, foi feito entre o prefeito. Então, agora eu vou pedir aos dois companheiros, ou a Câmara em si,
Tem muitos projetos, já foi o exemplo lá do frigorífico, tem projeto pronto, é só na Secretaria. Então, a gente pegar esse projeto, o Poder Legislativo, enviar ao DENIT, para o DENIT saber, quando for fazer algum projeto, uma ampliação, duplicação, alguma coisa, que inclua nesse projeto deles os trevos de Poços de Caldas, que é uma cidade turística e não tem um trevo, um cruza o outro, é a coisa mais perigosa que tem. Outro assunto também, que muitos vereadores que já me antecederam comentam, é a respeito da segurança. Nós, vereadores, legislativo, executivo, tem que tentar alguma coisa junto com a Polícia Militar. Aumentar o efetivo da Guarda Municipal, ver o que a gente pode fazer para a gente inibir um pouco. Eu estava vendo agora ali, foi roubado 2 carros, 3 motos, e o Jardim Country Club, onde estão, ali está ficando difícil. E essas pessoas, ou esses criminosos, as pessoas, ladrões, estão invadindo a cidade. Que a gente está vendo na Zona Sul, que sempre fala, na Zona Sul aconteceu isso, na Zona Sul aconteceu... Não. Agora, Jardim Country Club, o centro da cidade está virando isso aí. Então, cabe a nós, vereadores, legislativo, executivo, ver o que a gente pode fazer, alguma coisa, porque da maneira que está, não tem jeito. Ontem mesmo, no Jardim Country Club, todos vocês viram na imprensa, a pessoa foi assaltar uma lotérica. 2 pessoas desceram de uma moto, deram 5 tiros. E tiveram, graças a bom Deus, a pessoa que estava lá presente, o dono, viu que é tudo blindado, deram o tiro, aí falhou, senão a moça teria morrido. Aí aconteceu uma sorveteria do lado, ficaram assustados, 5 tiros encostados, dali a pouquinho, essa noite foram lá, assaltaram, arrebentaram toda a porta lá da sorveteria, como se diz. Nós chegamos aí, não deu nada, mas eu estou mostrando o que está. Então isso aí está ficando perigoso. Eu acho que chegou a hora para nós aqui em Poços pedir, vamos lutar todos juntos, para tentar resolver, antes que pior. Pior do que está, é difícil ficar, mas vamos ver o que a gente pode fazer. E aproveitar a oportunidade também, parabenizar a administração, a Secretaria de Turismo, o Carnaval. O Carnaval foi muito organizado, muito bom, e eu participei muito pouco, mas eu fui no último dia nos macacos, ali estava a coisa mais tranquila, crianças, todo mundo brincando, na praia, na Avenida Francisco Salles, também a população sem briga, sem nada, uma coisa sadia. Igual o Antônio Carlos, que eu falou também, os garis. Olha, sujou, porque aí tinha que limpar para poder os blocos passar para não atrapalhar. Na mesma hora, a turma dos garis foram limpar a avenida inteirinha, varreram, dali a pouco sujou de novo, limpar novamente. Então, parabenizar a administração e parabenizar pelo Carnaval de Poços de Caldas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Quical. Vereador Flávio Henrique Faria. Senhor presidente, vereadores, demais presentes. Senhor presidente, eu inicio a minha fala. Quando se fala em relação à segurança pública, ou se fala em relação à saúde, a avaliação que eu faço, vereador Joaquim, é que o Estado está numa situação complicada. A própria audiência pública que nós tivemos recentemente aí, onde o município manifestou aí 1% de investimento do governo do Estado em nosso município, que nós já sabíamos isso e manifestamos em outros momentos na legislatura passada, é uma situação preocupante. Mas o mais interessado é a cobrança de alguns setores ligados ao governo do Estado, onde se manifesta que o governo federal não está cumprindo as exigências ou se gastando como deveria gastar na saúde pública do nosso país. E pelo contrário, a gente observa que o governo do Estado de Minas Gerais foi obrigado a assinar um termo de ajuste de gestão, porque não cumpre aquilo que é constitucional, o gasto na área da saúde. Então isso é muito preocupante. É muito preocupante. Segurança pública, nós estamos vendo um crescimento no Estado de Minas Gerais. Não é só imposto de Caldas, não, vereador Rogério Carrillo. Como o senhor falou em outros momentos aqui, é no Estado de Minas Gerais o crescimento da violência. Então, são situações muito preocupantes e que nós temos que chamar, de fato, a atenção aí do governo estadual e que se possa ter ações concretas e efetivas aí na saúde, na segurança pública, dando uma resposta à população dos diversos municípios de Minas Gerais. Mas, senhor presidente, eu não poderia te manifestar aqui hoje, e vou tomar um tempo nessa minha fala aqui.
Na semana passada eu apresentei aqui um requerimento, e esse requerimento, senhor presidente, buscava aí uma avaliação em relação aí a algumas ações nas pessoas que foram contempladas aí, que receberam o direito a ter aí a sua quitação, junto aí a Coab, Companhia de Habitação de Minas Gerais. E entendi que sua fala, a minha fala, que foi uma fala muito equilibrada e muito respeitosa ao governo do Estado, muito respeitosa à entrega desse documento, entendendo que esse documento é um direito de qualquer um cidadão, qualquer um mutuário que pagou, quitou a sua habitação. Mas quando abro o jornal, no final de semana, senhor presidente, pasme, o vereador não está presente aqui, mas deveria estar presente. Pasme. Falando, senhor presidente, que eu e o senhor fomos mentirosos. E levei um susto naquele momento, senhor presidente. Levei um susto. Mentirosos. Mentirosos foi o termo utilizado pelo nobre vereador nessa casa. Eu falei, será que estou tão errado assim? E eu fiz questão, senhor presidente, de ouvir o áudio. E vou citar algumas falas do senhor. Fala do vereador que não está aqui agora, que deveria estar aqui para ouvir. E estou aguardando o meu nome no conselho da corregedoria. Estou esperando. Espero ele mandar. Porque eu quero ver e eu quero discutir muito isso com o nobre vereador. Estou aguardando aí ele me encaminhar para o senhor Paulo. E estou aguardando ansiosamente qual que vai ser a argumentação do nobre vereador. Mas aí, a fala do nobre vereador, o que fazer com esse documento? Está no áudio dessa casa. 90% estão irregular. Fala do vereador, mas eu tenho que aprender muito. Mas eu entendo, se eu tenho uma escritura, vereador Rogério, o senhor trabalhou muitos anos no ramo imobiliário, se eu tenho uma escritura, se eu estou com a escritura na mão, o que eu tenho que fazer com ela? É só registrar. É só isso que eu vejo dessa forma, não é isso, vereador Rogério? É só registrar. Uai. Mas aí continua o vereador. Aí ele fala, o executivo tem a mesma boa intenção que o governo do Estado teve. Pelo contrário, acho que o vereador está equivocado. O executivo municipal demonstrou claramente, através de um gesto na Coab, demonstrou interesse em colaborar com as ações no conjunto habitacional, doutor Pedro Afonso Junqueira. Isso em março de 2013. Março de 2013, registrado isso. Aí o vereador vem e fala, fala do vereador que não está aqui agora, nós falamos a mesma coisa, fala dele. Aí eu sou mentiroso, estou mentiroso aos dois. Fala dele, está no áudio. E me desculpe a exaltação, porque eu sempre tive enfrentamentos aqui nessa casa. O vereador Antônio Carlos sabe disso, me desculpe estar citando o senhor novamente, mas sempre respeitoso. Tivemos brigas, discussões, mas sempre respeitoso. Aí o vereador vem aqui. Está aqui a fala do vereador. Aguardamos alternativa para os mutuários regularizar os seus imóveis. Olha, senhor presidente, é fala do vereador? Eu sou mentiroso? O senhor é mentiroso? Está aguardando eles regularizar os seus imóveis? Eu estou parafraseando a frase do vereador aqui. Eu não estou criando, não, é só ouvir o áudio. E é lamentável a posição dele. Foi lamentável, que eu gostaria que estivesse aqui. É lamentável. É falta de respeito. Nós podemos ter as nossas diferenças, mas o respeito tem que se pautar. A ética tem que se pautar. Os princípios têm que se pautar nessa casa. E é inadmissível o que se fez. Vai para a imprensa, mas na hora de enfrentar aqui, porque na hora que eu manifestei, e o senhor desceu e veio falar, não houve objeção, houve concordância, está aqui. Aí continua na fala do vereador, mesmo discurso, mesmo sentido. Mas o que é isso? Quem está mentindo aí? Está no áudio, destacando, né? Em momento algum houve posição contra o governo do Estado, em momento algum. Destacamos e respeitamos o gesto que foi feito pelo governo do Estado, destacando que é um direito do cidadão.
Aí vem aqui de novo a fala do vereador. Professor, o senhor está cobertamente correto. Temos que fazer regularização onerosa. Mas, gente, é lamentável. É lamentável, porque nós podemos ter as diferenças. Mas para falar que a gente é mentiroso, tem que provar. Não é só falar, não. Tem que provar que é mentiroso. Tem que chegar e falar na cara, você é mentiroso, por esse motivo. É chegar e falar na cara da gente, mostrar. E, lamentavelmente, eu tenho que manifestar aqui o meu sentimento, senhor presidente, de falta de respeito do nobre vereador que não está aqui presente. E estou aguardando, espero corregedoria, porque eu quero onde que ele prove que eu tive uma quebra de decoro parlamentar aqui. Pelo contrário, todas as minhas falas em imprensa, em jornal, foram respeitosas. O vereador fala a preocupação dele, se é certidão ou se é escritura. Mas se ele fala aqui que 90% é irregular, que diacho de escritura que é essa? Com todo respeito ao governo do Estado, inclusive falei na tribuna na última sessão, de forma muito respeitosa, falei, vereador, nós não queremos polemizar porque nós queremos o quê? Solução. Nós queremos solução, mas lamentavelmente isso não aconteceu. Então eu não poderia deixar de registrar nos anais dessa casa a minha insatisfação, a minha indignação, pela falta de respeito que eu senti por parte do colega, de ir à imprensa e se manifestar a sua posição, mas aqui a sua fala foi completamente diferenciada. Então, se mande sim, porque nós vamos discutir muito nessa corregedoria aí, a posição e a atitude do nobre vereador. Obrigado, senhor presidente. Vereador Paulo Tadeu Silva da Carte. Senhor presidente, senhor secretário, colegas vereadores, colega vereadora, eu também gostaria de iniciar a minha fala demonstrando aqui a minha perplexidade com o comportamento do vereador Tiago. Difícil falar na ausência dele, e imagino que ele deva ter uma justificativa muito concreta para não estar aqui, porque esse assunto certamente seria tocado aqui hoje. No passado, as tentativas de regularização dos mutuários da Coab em Poços de Caldas, 16 de outubro de 2009, aqui, envolvia a Prefeitura Municipal de Poços. 23 de outubro de 2009, a equipe envolvia aqui a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Outubro de 2009, o tirão da escritura legaliza imóveis de Poços de Caldas. A Prefeitura está aqui. E outros tantos que foram feitos ao longo desse tempo, e em que pese o nosso prefeito ter oferecido toda a estrutura para efetivamente regularizar esses imóveis, o Estado optou por não fazê-lo, né? E aqui eu tenho uma notícia de 11 de agosto de 2013. Parceria beneficia quase 1.000 mutuários locais. Beneficiou 188. Eu não vou dizer que a Coab, nem que o vereador, nem que a subsecretária mentiram, porque eu os respeito e exijo respeito. Disse o vereador pelos jornais que eu precisaria me retratar. Jamais. Jamais. Não vou me retratar porque eu entendo exatamente o que eu falei. Foi uma forma que foi feita que não contempla os interesses dos moradores, porque precisa ser recomeçado tudo. Tudo. Com exceção daqueles que lá, por alguma razão, tem uma matrícula e que não fez 1 metro de casa. O resto todo tem que começar do zero. E não dá para negar também o uso e o aparelhamento do Estado nesse processo de regularização. O aparelhamento feito por uma candidata, provável candidata a deputada, e por um vereador que busca reconquistar um espaço político perdido lá na Zona Sul.
mas não me retrato. Ontem eu tive uma oportunidade, vereador Flávio, até para a gente ficar um pouco mais calmos, né? Eu estava assistindo o jogo da Caldense, e a Caldense estava jogando bem, e lá num determinado momento o jogo entrou assim numa fase um pouco morna, e eu peguei e dei uma mexida lá dei uma mexida na televisão, e estava passando um filme muito interessante, de uma produtora alemã, Margarete von Tratta, que falava do filme da Hannah Arendt. Hannah Arendt é uma judia alemã que conseguiu fugir do Holocausto, fugiu para a França, ficou presa num abrigo na França e depois ganhou abrigo nos Estados Unidos. E ela foi escolhida para ver exatamente o julgamento de um dos nazistas mais notórios, que foi preso aqui, que foi sequestrado em Buenos Aires em 1960, Adolf Eichmann, na expectativa de que ela, como judia, levaria para o mundo, Flávio, toda a ideologia daquele julgamento. A imprensa da Israel, os judeus que controlavam parte da mídia de todo mundo, exigindo uma condenação exemplar, exigindo transformar o Eichmann num monstro, que a maldade era monstruosa, e ela disse que o mal é banal. E ela disse que aquele julgamento era uma encenação, que ele cometeu todas aquelas barbáries e que merecia efetivamente ser sentenciado, mas não era um monstro. Ele banalizou o mal. E o livro dela, inclusive, chama A Banalidade do Mal. Mas olha só o que ela disse aqui. Para compreender esse crime contra a humanidade, que implicava a aniquilação total dos judeus, dos ciganos, dos homossexuais, dos comunistas, dos deficientes e dos doentes, assim como não pensar implica falhar ao acesso à necessidade e ao valor tomados possíveis pelo próprio pensar. Assim, a aniquilação e deslocamento de populações inteiras consistiu num ataque não só contra esses grupos específicos, mas também contra a humanidade. Nesse sentido, ela objetou, um Estado-nação específico conduziu o julgamento de Eichmann exclusivamente em nome de seu povo, de seu interesse específico naquele momento. Diz ela também, nesse sentido, surge a maior e mais assustadora constatação. Eichmann recusou-se a pensar. Por isso, o termo irreflexão, ou sem pensamento, não significa que ele era desprovido de pensamento, muito menos de responsabilidade, nem mesmo era incapaz de pensar, que não podia se pensar, mas simplesmente não pensou. O que estava em jogo para Arendt era o pensar, cuja ausência se tomou a condição de posteridade de um mal tão radical. Essa foi a conclusão a que chegou, tão espantosa quanto assustadora. De certo modo, podemos interpretar muitas de suas obras posteriores. O não pensar. As pessoas que não pensam, porque ou cumprem ordens, ou porque entram na emoção dos fatos. E eu estou dizendo isso tudo para concluir com um texto da professora Silvia Viana, professora de Sociologia da Fundação Getúlio Vargas e doutora pela USP. Ela foi convidada a dar uma opinião sobre o Big Brother para a revista Veja. A resposta que ela deu ao jornalista: respondo seu e-mail pelo respeito que tem por sua profissão, bem como pela compreensão das condições precárias às quais o trabalho do jornalista está submetido. Contudo, considero a Veja uma revista muito mais tendenciosa, muito mais do que tendenciosa. Considero-a torpe. Trata-se de uma publicação que estimula o reacionarismo ressentido, paranoico e feroz, que temos visto se alastrar pela sociedade. Uma revista que aplaude o estado de exceção permanente, cada vez mais escancarado em nossa democracia. Uma revista que mente, distorce, inverte, omite, acusa, julga, condena e pune quem não compartilha de suas infâmias. E faz tudo isso descaradamente. Por fim, uma revista que desestimula o próprio pensamento, ao ignorar a argumentação, baseando suas suposições delirantes em meras ofensas. Sendo assim,
Qualquer forma de participação nessa publicação significa a eliminação do debate. Nesse caso, nem se poderia falar em empobrecimento do debate, pois na Veja a linguagem nasce morta. E isso ainda que a revista respeitasse a integridade das palavras de seus entrevistados e opositores, coisa que não faz, exceto quando tais palavras já têm a forma de vírus. Dito isso, minha resposta é: preferia não. Para quem faz a sua opinião pela revista Veja, fica o convite da Hannah Arendt pensar. Obrigado. Algum recado? Quarta chamada. Justificar a ausência do vereador Tiago Cavellani, que por motivos de dar aula na faculdade, no trabalho, ele dá aula toda quinta-feira à noite, então teve que se ausentar antes. Sob a bênção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião e solicito a todos em pé que saudemos o pavilhão nacional com uma salva de palmas.